Primeiro Plano Especial. A grande entrevista na Antena Minho. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição especial de Primeiro Plano, a ser transmitido excepcionalmente esta quarta-feira, com publicação na edição de amanhã do Jornal Correio do Minho. A entrevista fica também disponível em outras plataformas, nas páginas do Facebook do Correio do Minho e da Rádio Antena Minho, e também no canal do YouTube e o podcast da Rádio Antena Minho. Nosso convidado de hoje é David Teixeira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, a quem agradeço desde já a disponibilidade de estar hoje aqui para falarmos da Feira do Fumeiro, entre outros assuntos. A Feira do Fumeiro começa sexta-feira e regressa a mais uma edição ao vivo. Muito boa tarde, David Teixeira, seja bem-vindo a este Primeiro Plano. É um gosto de tê-lo nesta edição mais uma edição do Primeiro Plano da Rádio Antena Minho. David José Varela Teixeira assumiu funções de Vice-Presidente na Câmara Municipal de Montalegre pelo Partido Socialista a 19 de outubro de 2013. Licenciado pela Universidade Católica do Porto, completou a sua formação com Master em Turismo e Gestão Hoteleira no ISEC Porto em 2006. Concluiu o mestrado em Património e Turismo da Universidade do Minho. Dedicado ao associativismo local desde a juventude, esteve na gênese da primeira empresa de animação turística de Montalegre. Em 1992 ingressou nos Bombeiros Voluntários de Montalegre e anos depois assumiu o cargo de comandante da corporação. No ano de 2013 iniciou o projeto do Ecomuseu do Barroso, associação ao Serviço do Desenvolvimento Local, da qual foi presidente durante uma década. Diretor da ADRAT desde 2011, exerceu ainda funções de formador de diversas áreas no âmbito da proteção civil e do turismo. Ao seu percurso está associado à organização de eventos de grande escala, como a Sexta-feira 13, a Noite das Bruxas, o Campeonato do Mundo de Rallycross, a Feira do Fumeiro e Presunto de Barroso e o Campeonato do Mundo de Parapente. David Teixeira, mais uma vez bem-vindo a este Primeiro Plano. Começava exatamente pela Feira do Fumeiro, que regressa 2 anos depois ao formato normal, apesar dos condicionantes da Covid. O que é que nós podemos esperar desta edição? Regressa na quinta-feira, no dia 20, e com um modelo e um formato totalmente novo. Este ano tivemos a coragem, juntamente com a Associação dos Produtores de Fumeiro de Montalegre, em partilha com os próprios produtores, de assumir um formato mais reduzido, assumir, no fundo, o mercado do fumeiro que o ano passado não se pôde realizar, mas que temos a noção de que, apesar de ter corrido muito bem a experiência da venda online, de termos conseguido chegar a mercados e a públicos mais distantes daqueles que costumam vir à Feira de Montalegre, é importante voltar a pôr Montalegre no mapa, é importante manter esta ligação daquele público que gosta de vir a Montalegre, que gosta de comer bem, e de manter esta ligação com os produtores, porque as plataformas são sem dúvida importantes, mas são impessoais, e em Montalegre sempre se preservou e se deu grande relevo a esta relação pessoal, porque muitos produtores já não iam à feira e já não vão à feira porque vão criando o seu leque, a sua carteira de clientes. E isso, num segundo ano consecutivo, tínhamos e temos a noção de que seria um bocadinho castrador da ambição de manter Montalegre nesta linha de relação com os visitantes. E porque a Feira do Fumeiro, digamos que, não direi que é um Exilibris, mas faz parte de um Exilibris de Montalegre, onde as pessoas já estão com saudades de visitar o concelho. E de facto toda esta pandemia fez com que os grandes acontecimentos em Montalegre, enfim, fossem ou adiados ou cancelados. Esta Feira do Fumeiro é uma experiência para o resto que possa acontecer este ano em termos de realizações? Sim, nós temos na memória que cancelamos a Sexta 13 em março. Dia 6 de março cancelamos a Sexta 13 e é também simbólico que possamos voltar às organizações com um grande evento, com a Feira do Fumeiro. E nós não estamos a fazer a Feira do Fumeiro por teimosia. Estamos a fazer a Feira do Fumeiro
conscientes dos riscos que estão inerentes a uma organização que vai atrair muita gente a Montalegre, mas estamos a fazer sobretudo para dar vida e manter a chama deste destino turístico. E a Feira de Fumeiro é muito mais do que a venda de fumeiro este mercado que nós vamos continuar a fazer no pavilhão multiusos. Mas temos tido muita procura de excursões para ir a Montalegre durante a época e estes 4 dias para degustar o cozido à barrosá, e temos a noção de que a economia local fica muito dependente destas âncoras que a Feira do Fumeiro proporcionam e permitem. E daí esta nossa organização cuidada, pensada, que alterou as regras, que criou circuitos únicos dentro da feira, que vai ter um limite de pessoas dentro do certame ao mesmo tempo, que não vai permitir os aglomerados, que evoluiu também para o embalamento do fumeiro. Não haverá fumeiro de acesso às pessoas que nos outros anos era permitido nas diferentes banquinhas. E propusemos aos produtores serem testados antes da organização para darmos o maior conforto possível àqueles que nos visitam e no fundo, dinamizarmos e darmos também este reconhecimento aos empresários locais que na passagem de ano, no Natal, viram também um bocadinho reduzido a expectativa económica que era suposto ter com a obrigatoriedade dos testes negativos. E estamos conscientes que é um evento diferente, mas que é um evento possível e essencial para a economia do concelho. Podemos dizer a todos aqueles que nos ouvem, são muitos e muitos oriundos de Montalegre, que é com segurança que podem ir a partir da manhã, quinta-feira e até domingo a Montalegre, à Feira do Fumeiro. Sim, quem entrar no certame tem a certeza de que quem está dentro está testado. Vai ser obrigatório o uso da máscara, o álcool gel em todos os stands e a apresentação do certificado. Só será teste obrigatório para quem não tiver o plano de vacinação, e aí não temos outra forma de garantir também a segurança para quem está nos stands da feira. Falou em março que o ano passado foi adiada ou anulada, digamos, a Sexta-feira 13. Este ano é em maio que está agendada a única Sexta-feira 13 do ano. Caso a pandemia o permita, o que é que podemos esperar deste evento tão singular e que também que é procurado por tanta gente? Penso que em maio já estaremos numa posição mais confortável. É um evento ao ar livre que nos levanta menos dificuldades e menos riscos. Claro que também é um certame, um evento que reúne milhares de pessoas em Montalegre. Estamos a programá-lo com uma vontade enorme de voltar a ter um grande evento, sobretudo a ser um marco também cultural, para que quem regressar a Montalegre sinta que valeu a pena, depois deste tempo todo de jejum das sextas 13, voltar ao castelo, voltar aos diferentes palcos que vamos distribuindo pela vila e ter uma experiência que Montalegre sempre permitiu, deste misticismo cruzado com a gastronomia local e sempre abençoado com os conjuros do Padre Fontes, que dará também ele alguma segurança neste fim de pandemia, certamente. De facto, o turismo em termos da economia da região, é de facto mais forte, digamos assim, apesar do Concelho de Montalegre ser muito agrícola ainda. Como disse, o turismo é o setor mais importante para o desenvolvimento do território. Como é que tem sido este impacto de pandemia? Nós, no fundo, temos dois anos onde quase que não temos grandes acontecimentos em Montalegre. O primeiro ano foi terrível, sem dúvida, para todo o setor turístico, para todo o setor hoteleiro, e o município sentiu essa necessidade de ser retaguarda, de fazer
no fundo, um conforto a quem não despedisse os funcionários e fomos, acho eu, muito assertivos quando demos um apoio de cerca de 300 mil euros através da Associação Empresarial de Montalegre aos empresários para que este setor não desaparecesse. É essencial na economia local, é essencial porque temos mais de 60 restaurantes no concelho de Montalegre. Em cada ano vinha a crescer também o alojamento local e o turismo rural, numa média de 40 casas por ano. Neste último verão, no verão passado, tivemos aqui um balãozinho de oxigênio. A natureza e a dimensão daquilo que é a natureza sem limites no concelho de Montalegre, 1/3 do Parque Nacional da Peneda Gerês, conseguiu atrair um número de visitantes de facto fantástico e tivemos um dos melhores mês de agosto que já havia memória. Porque não houve tanto esta saída do país, não houve um turismo que visitasse zonas mais massificadas e dada a nossa condição também de património natural, claro que a entrada do Parque Nacional da Peneda Gerês é essencial para este destino turístico, mas depois temos 5 barragens, temos a Serra do Lourouco com 1530 metros de altitude, o grande miradouro entre a Galiza e Portugal. Um excelente local para o parapente. Exatamente. E conjugando estas valências, fomos capazes de facto de ter um mês de agosto muito, muito bom, mas que infelizmente no Natal volta e na passagem de ano volta a cair e temos que ter o ensejo e a coragem de forma diferente, com muita segurança, mas voltarmos a ter uma dinâmica económica no nosso concelho. Falar há pouco em turismo local, apesar das grandes campanhas de promoção que se fazem em Montalegre, apesar do turismo, o turismo local ser de excelência, porque é procurado exatamente por muita gente e pelo sossego e pela beleza, digamos assim, do concelho, explique-me porque é que a vila não tem um hotel? Essa é uma pergunta que é recorrente. Não tem um hotel que teve durante muitos anos e que foi da cadeia da Choice e que era um grande investimento e um grande ex-libris de Montalegre, com 42 quartos. E neste momento, por uma questão de discórdia e de desavença entre o administrador e o dono do empreendimento, se mantém fechado, com a promessa de reabrir brevemente, mas que este brevemente se tem prolongado no tempo e nos tem trazido aqui algumas dificuldades de dar também retaguarda a quem nos procura, sobretudo nos grandes eventos. Não fechou por falta de viabilidade económica, não fechou por falta de procura, e isso é o conforto e é também a certeza de que é um investimento necessário. O município está a fazer tudo o que é possível, quer para conseguir ser aqui mediador neste hotel de Montalegre para que ele volte a abrir, mas também estamos à procura de novas soluções e penso que brevemente teremos alguma novidade em que o município possa disponibilizar sítios ou um sítio para que os investidores possam dar dimensão também a um novo hotel em Montalegre. Teve uma vantagem, se nós com o nosso espírito de gente positiva pode encontrar nesta questão do hotel ter encerrado, que foi a revitalização das aldeias e, sobretudo, o surgimento de um turismo rural cada vez mais de qualidade, as casinhas de turismo rural, os hotéis rurais, com a sua piscina, com a sua gastronomia própria, com um ambiente rural
que oferecem de facto uma experiência de fim de semana, de verão, com muita qualidade que até aí não tínhamos, mas temos também pequeninos hotéis, e neste momento um hotel de 11 quartos viradinho para a barragem do Alto Rabagão a ser construído, que vão dando também resposta àquilo que é a nossa necessidade de crescimento para conseguir atrair a Montalegre mais turistas e mais visitantes. Eu digo isto porque é sempre como é que é dizer, é quase, eu não digo suplício, que é uma palavra muito forte, mas quando há os grandes acontecimentos em Montalegre, nomeadamente a Sexta-feira 13, a Feira do Fumeiro, é muito complicado arranjar alojamento em Montalegre, portanto terá que haver mais diversidade, apesar daquilo que eu disse, o alojamento local ter tido um desenvolvimento de facto grande, sim. Isto permite também transformar os nossos eventos em eventos regionais, em que os municípios à volta, os municípios do Alto Tâmega, e estamos a fazer um esforço conjunto também de afirmar este subdestino do Alto Tâmega, e há também aqui uma estratégia de agregação em volta dos municípios do Alto Tâmega para, em conjunto, podermos responder e podermos oferecer 7 produtos turísticos, sobretudo um território de bem-estar à volta do tema da água, que é preciso continuar a trabalhar, mas sem dúvida que um hotel com alguma dimensão em Montalegre é essencial para afirmar e ter o retorno que esta região e os eventos que esta região organiza merecem ter. É certo é que a marca Montalegre já é incontornável, e sendo esta marca incontornável, que apoios é que tem tido e que têm sido dados por parte do Porto e Norte? Isto porque Montalegre, mesmo assim, nós vemos Montalegre lá naquele cantinho no interior e há sempre muitas críticas dos concelhos interiores, por isso faço esta pergunta. O Porto e Norte, a entidade Porto e Norte, insere-se claramente numa valorização de turismo cultural e de turismo gastronómico. Claro que, como região e como o Cimo do Alto Tâmega, reclamamos este reconhecimento do destino de wellness, de bem-estar, e esse é um caminho que temos que fazer em conjunto com a entidade Porto e Norte, mas o destino Montalegre em si, que é uma marca forte, como disse, tem no Porto e Norte um parceiro que tem apoiado as Sextas 13, a Noite das Bruxas, que tem apoiado o Mundial de Rallycross, e que em 2022, se tudo correr bem, terá novidades para apresentar brevemente, com a introdução também dos carros elétricos, com uma imagem nova, com uma realidade também de equilíbrio ecológico que é preciso, e desta transição ambiental que é preciso fazer, e que é essencial para o concelho que tem 1/3 do Parque Nacional da Peneda Gerês, e que temos que caminhar também nestas opções para que estruturalmente e de forma mais assertiva possamos fazer esse wellness que a CIM quer afirmar. Há bocado falou do Padre Fontes, que é no fundo uma figura incontornável de Montalegre, e apesar de estar debilitado fisicamente, ele que é muito associado à Sexta-feira 13, não só à Sexta-feira 13, como outros eventos do Conselho, ele é um nome insubstituível, ou já há um plano B que está a ser preparado para, enfim... Quando o Padre Fontes é sempre insubstituível. Notícia que não queremos dar, não é? Claro. O Padre Fontes merece todo o reconhecimento, e o município tem feito esse trabalho e tem, sobretudo, dado o nome dele àquilo que é o projeto Ex Libris e âncora cultural, que é o Ecomuseu de Barroso, e a sede é o Espaço Padre Fontes. Como reconhecimento deste trabalho etnográfico e desta busca incessante que ele sempre fez de recolha da nossa identidade. E, de facto, a nível de presença física, o Padre Fontes é insubstituível.
fomos ao longo do evento Sexta 13, Noite das Bruxas, criando alguns apontamentos e algumas parcerias com atores que, principalmente o Bruxo Cayman da Divisinha Galiza, com quem fizemos o irmanamento desta superstição da Noite das Bruxas, mas o Padre Fontes será sobretudo um ícone que ficará nos hologramas, ficará na memória, ficará no museu, e levantando aqui um bocadinho o véu, que ainda não é público, mas estamos a trabalhar para que possa existir a Casa da Bruxa, a casa que perpetue a memória do Padre Fontes e que durante o ano consiga trazer a Montalegre muito daquele público que nos procura apenas nas Sextas 13, porque o misticismo faz parte da identidade barrosã. O Congresso de Medicina Popular durante muitos anos fez este trabalho de recolha, de identificação de muitos atores a nível nacional que fazem parte desta medicina popular. Não é assim há tantos anos que o Conselho de Montalegre tinha apenas 2 médicos e que circulavam a cavalo e que era preciso encontrar soluções para as maleitas que o corpo e a mente iam trazendo. Esta fragilidade do ser humano permitiu também que o conhecimento ancestral que ganhasse aqui algum espaço. Não queremos nenhuma medicina alternativa, queremos, sobretudo, reconhecer o conhecimento dos nossos antepassados, nos chás, nas ervas, e, sobretudo, na crença de um mundo melhor. E penso que o Padre Fontes ficará eternamente imortalizado, quer no museu, no Ecomuseu de Barroso, mas sobretudo nesse projeto de realidade aumentada, de inteligência artificial, que queremos afirmar um dia destes no Conselho de Montalegre. Eu tenho falado sempre de Montalegre, e porque falou no Congresso de Medicina Popular, Vilar das Perdizes também, digamos, é mundialmente conhecido exatamente por causa disso mesmo. Mas também Montalegre também é terra do património agrícola mundial. O que é que tem sido feito para manter este selo qualificativo de Montalegre? Eu penso que essa classificação surge num momento bonito, que praticamente 20 anos depois de criarmos o Ecomuseu, aparece um reconhecimento internacional que vem, no fundo, atribuir uma maior responsabilidade às organizações locais, ao Ministério da Agricultura, que é o promotor desta marca, juntamente com a ADRAT e com os municípios de Montalegre e de Boticas, o tal território do Barroso, que é anterior à nacionalidade, e que vem reconhecer e vem dizer que as práticas locais são práticas que fazem bem ao território, que preservaram o território e que devem ser mantidas. Penso que ainda é preciso ter um plano de ação muito grande e desenvolver um conjunto de ações de forma estruturada, envolver mais a população e, sobretudo, as instituições que a população faz parte, as cooperativas, as associações de produtores. Eu tenho a ambição de que esta marca de património agrícola mundial possa ser também usada como um selo de qualidade. E a partir do momento em que o Ministério da Agricultura e a ADRAT consigam, juntamente com os municípios, criar aqui um caderno de especificações, criar uma marca em que só alguns produtos possam usar, vamos garantir duas coisas. Vamos garantir que a atividade sustentável continua e que aqueles que a mantêm e que a preservam vão ter também um valor e um valor económico acrescido. Porque estamos num momento muito importante em que toda esta transformação digital que se necessita e que haverá, penso eu, muito dinheiro no PRR para se fazer, a transformação ambiental, vão obrigar a que a nível nacional e a nível internacional se vejam os nossos agricultores, os nossos pastores,
como os jardineiros do território, os cuidadores do território. Daí que os serviços de ecossistema terão que majorar também estes territórios para que haja alguém que os conserve, porque economicamente nós não somos competitivos na quantidade. Somos competitivos na qualidade dos produtos que apresentamos. E essa competitividade tem um mercado que é internacional e que é grande, mas que a nível nacional não é suficiente para manter um conjunto de atividades e manter uma qualidade de produtos como nós temos a ambição de manter, sem esta retaguarda de serviços de ecossistema, porque nós, de facto, somos o pulmão do país, somos os produtores de energia elétrica, energia eólica, de água, de ar puro, e estes serviços eu tenho a noção de que a nossa população merece ser reconhecida e merece ter um apoio financeiro para continuar a que estas atividades sejam mantidas, porque senão vamos continuar a ter verões com incêndios descontrolados, vamos continuar a ter gente nova a abandonar estes territórios e, sobretudo, os locais, porque o desenvolvimento faz-se sobretudo com aqueles que amam o território e que querem ficar nele. É muito difícil atrair gente nova em idade fértil, porque se começa logo a pensar na escola, como se começa logo a pensar na universidade, nas saídas profissionais. É mais fácil atrair os reformados, é mais fácil atrair aqueles que já são capazes de ver uma qualidade de vida onde os mais novos ainda veem alguns constrangimentos. E tem sido complicado porque a agricultura é de excelência em Montalegre. Ir buscar os mais novos para se dedicarem à terra tem sido complicado? É difícil, sobretudo para os licenciados. E nós temos a noção de que os nossos pais fizeram um esforço enorme para que nós nos pudéssemos licenciar. Os pais desta geração que hoje está nas universidades fazem um esforço enorme para que eles tenham mais conhecimento, tenham um mundo, no fundo, à sua mão. Mas também temos que ter a noção que hoje licenciar um filho é praticamente dar-lhe o passaporte para que ele possa sair e já não digo só do país, só do Conselho de Montalegre, mas também sair do país, e temos muitos engenheiros, temos muitos enfermeiros que se licenciaram, que fizeram os seus estudos aqui e depois foram à procura de novos desafios e, sobretudo, de salários maiores. E penso que é na questão do salário, não só do salário mínimo, porque essa é a dignidade do trabalho que os governos têm que ser capazes de resolver, mas também os salários dos licenciados têm que ser aumentados para que nós possamos continuar a ter os profissionais de grande qualidade a trabalhar dentro do nosso país e dos nossos concelhos, também do interior, porque senão não temos capacidade de definir o futuro e este futuro ter uma ambição de qualidade, porque os territórios não podem, o Conselho de Montalegre não pode continuar a ambicionar simplesmente ser um território de agropastoril. Temos a fibra óptica que cobre a maior parte do nosso território, temos o 5G que brevemente estará também neste espaço, e o município de Montalegre tem já um trabalho feito com algumas empresas para, onde não chegar o 5G, nós financiarmos a fibra óptica para que todo o território seja um território competitivo e de oportunidade também para os chamados novos nómadas informáticos que podem ver no Conselho de Montalegre uma oportunidade para ter uma qualidade de vida diferente, mas que sem esta retaguarda também dos meios digitais não será possível. Isso é uma aposta do futuro, exatamente para fixar gente nova das novas tecnologias, que podem estar em qualquer lado do mundo.
tem, portanto, sido feito e sendo uma aposta do Conselho de Montalegre, do município de Montalegre, para fixar os jovens, para que não se assista à desertificação, enfim, que vai acontecendo um pouco por todo o país quando falamos em zonas interiores. Sim, temos no âmbito desta classificação da FAO, temos uma parceria com o IPB e temos um conjunto de teses de doutoramento e pós-doc que irão acontecer no território de Barroso, Montalegre e de Boticas, e que nós estamos muito esperançados que tragam novos desafios, novos conhecimentos ao território, porque estas teses de doutoramento e pós-doc poderão ser as portas do conhecimento que possam fazer a diferença também para atrair, não só neste âmbito da FAO, alguns novos conceitos de Erasmo, novos estágios profissionais, mas sobretudo possam criar linhas e caminhos para que os jovens licenciados se sintam confortáveis neste território, mas sendo capazes de trazer inovação e trazer qualidade de vida. Estamos esperançados que esta parceria com o IPB, com o Aquavalor da CIME, possa abrir aqui novos desafios, novos horizontes para que os jovens licenciados vejam também aqui uma oportunidade para ajudar ao desenvolvimento do concelho. Estamos a falar da terra, do território, enfim, da natureza. Nós sabemos que Montalegre, no âmbito da descentralização, aderiu à cogestão do Parque Nacional da Peneda das Gerês. Que vantagens é que isso traz para o Conselho esta decisão? A cogestão ainda está a dar os primeiros passos. A cogestão do Parque Nacional não é que os municípios desejavam, mas é possível num momento como este, e é muito importante em dois níveis. Porque aproxima o poder de decisão a quem vive no território. E um dos problemas que nós temos tido dos grandes decisores, seja nos fundos comunitários, seja na gestão destes institutos, é que o cérebro está sempre muito longe. E é diferente nós decidirmos por aquilo que vemos, que nos dizem de longe, ou de viver todos os dias no território e percebermos as necessidades de cada um de nós. A cogestão, neste momento, com os municípios que integram o Parque Nacional da Peneda Gerês, é o primeiro passo para identificar as necessidades, a decisão não ser única do ICNF e ser partilhada na Comissão de Cogestão com as universidades, com os municípios, com os gestores dos territórios, que são as juntas de freguesia e os baldios, e trazer para a mesma mesa diferentes entidades que têm responsabilidades sobre a gestão do território. Acho que ainda temos demasiada burocracia no nosso país. E para fazer uma construção dentro do Parque Nacional é preciso pedir pareceres a N entidades. É preciso cumprir um conjunto de regras, imagine, de afastamento ao limite do terreno de 50 metros. Não temos terrenos que permitam construções que, além da construção, ainda tenham um afastamento ao limite da propriedade de 50 metros. Nós temos que ter a coragem de viver o país real, e o concelho real e o território real. É preciso mudar algumas regras para que seja possível haver investimentos dentro do Parque Nacional, para ser possível continuar a haver jovens agricultores dentro do Parque Nacional, porque esses são aqueles que vão continuar a manter. Os visitantes são importantes para trazer a economia, para alavancar a economia, como dizíamos no início da entrevista. É preciso quem compre. E é preciso quem compre e que venha ao território e que durma no território e que goste do território. Mas é preciso, sobretudo, quem o mantenha. E no dia que nós perdermos os pastores, que perdemos os agricultores, que perdemos o dono do hotel,
nós não teremos instituto que tenha capacidade para gerir territórios com a dimensão como tem o Parque Nacional da Peneda Gerês. E estamos a falar de uma dimensão quase de uma euro-região que está ali envolvida. A ligação com Espanha é favorável, está a ser aproveitada ou ainda há muito espaço? Ainda há muito caminho. Até agora ainda só conseguimos abolir as fronteiras praticamente. E o formalismo da fronteira que era preciso manter. O município de Montalegre orgulha-se de ter parcerias cada vez mais fortes, mais coesas, com o INORD, que é um instituto de Ourense e que faz a gestão da parte agroalimentar da Galiza, de ter uma boa relação com todos os concelhos vizinhos, de ter uma boa relação com a Deputação de Ourense, com o Concelho de Ourense e sobretudo, com os parceiros também da comunicação social do lado da Galiza, porque nós temos, sem dúvida, uma capacidade de atrair nos eventos a Feira do Fumeiro, a Sexta 13, o Mundial de Rallycross, atrai sobretudo os amantes destes eventos da vizinha Galiza. E temos uns milhões de aficionados ali logo ao lado. Mas é preciso também não esquecer que neste momento temos ao lado de Montalegre, a 30, 40 minutos de carro, o TGV. E neste momento Montalegre pode orgulhosamente dizer que está num epicentro da Península Ibérica, com uma facilidade de acesso a Madrid, de acesso a Paris, muito maior do que está o Porto, do que estão regiões muito mais próximas do mar. E nós não queremos perder a nossa identidade, mas precisamos de ter políticas também a nível nacional que favoreçam esta proximidade e, sobretudo, que criem agora estas ligações, quer à autoestrada A52, quer ao TGV, porque são as ligações à Europa e é de lá que vai continuar a vir gente. Uma pergunta que eu queria exatamente fazer, porque o AVE, o TGV, que em Espanha lhe chamam o AVE, que chegou a Ourense no mês passado, em dezembro, quer dizer, ainda não se consegue saber o que é para Montalegre este grande comboio, mas de facto Montalegre vai beneficiar com isso, está a 20, 30 minutos enfim, de Montalegre, essa acessibilidade toda, que liga rapidamente ao litoral da Galiza, depois liga ao litoral de Portugal, liga a quase todo o território espanhol e por aí fora. Eu acho que temos que vencer o dito popular que de Espanha nem bom vento nem bom casamento, porque... Mas esse já foi. Esse já foi, porque nós estamos com a Galiza, e com a Galiza eles dizem muitas vezes menos mal que nos queda Portugal. E é no menos mal que nos queda a Galiza que nós muitas vezes também dizemos que preferimos ir para Ourense do que ir para Lisboa, e preferimos e chegamos mais rápido a Madrid do que chegamos a Lisboa. Claro que os decisores estão em Lisboa e nós temos essa consciência, e cada vez mais com a descentralização e com a regionalização que um dia há de ser possível fazer neste país, o Porto, a CCDR, a região norte, tem que ganhar alguma independência também na forma como gera os fundos comunitários e como responsabiliza os territórios da gestão dos fundos comunitários. Nós temos que ter alguma autonomia ou maior autonomia na forma como identificamos as prioridades dos investimentos. Nós temos reclamado na CCDR e a nível central o envelope financeiro para que a região e cada concelho e as CIMs identifiquem as prioridades. Mas na Galiza nós continuamos a apostar na cultura, nas parcerias culturais, nas feiras, nos eventos em conjunto. Temos uma grande relação com a Expo Ourense, onde regularmente estamos presentes e é no fundo nesta proximidade cultural e sobretudo de promoção conjunta
que o território de Montalegre, no seu conjunto, nós temos 75 km de fronteira, temos todos os dias gente no nosso concelho. Temos a aldeia de Tourém, que está perfeitamente enquadrada dentro da Galiza, é aquele dedo que o mapa português tem dentro da Galiza, uma relação ancestral com o bispo Quevedo da diocese de Ourense, toda uma história do couto misto, do caminho privilegiado, a primeira euro-região que há memória, que está escrita e que está referenciada. E esta euro-região tem que, de facto, quer na Galiza, quer em Portugal, ganhar maior proximidade e, sobretudo, ganhar alguma facilidade de relação, quer de comunicações, facilidade de mobilidade, porque a mobilidade é um problema ainda hoje nos nossos territórios, mesmo dentro de Portugal. É difícil chegar do aeroporto ao Alto Tâmega e isto tem que ter solução. Nós não podemos continuar à espera que quem chega ao aeroporto aluga um carro e vá ter a Montalegre, porque se for de autocarro, se só tiver 3 dias, quando lá chega tem que voltar para trás para não perder o avião de volta a casa. A Galiza tem esse dom, está mais perto, é mais fácil e possibilita-nos chegar ao centro da Europa. E esse será o desafio futuro. Estamos a falar de Norte de Portugal e da Galiza, estamos a falar de um universo de 6 milhões de pessoas, não são assim tão poucos como isso. E porque falamos do AVA, do TGV, da A52, em termos de infraestruturas e de obras estruturantes que têm sido feitas, que obras é que têm sido feitas para o futuro do Concelho de Montalegre, para que fique mais perto de todos e que sirva melhor os habitantes de Montalegre? O município de Montalegre substituiu o Estado na ligação à autoestrada a Chaves e gastou 3 milhões de euros a melhorar a acessibilidade de Montalegre a Chaves, ao limite do concelho, porque lá passam todos os dias as ambulâncias que vão para os hospitais, passam todos os dias os professores que vêm para a escola de Montalegre, os funcionários do tribunal, um conjunto de relações comerciais enormes que existem entre Chaves e Montalegre e depois toda a ligação com Vila Real e com a região. E esse foi um investimento mais estruturante que nós achamos que não devia ser nosso, do município, devia ser do Estado, porque não pode haver neste país e no século XXI uma capital, uma sede de concelho que não esteja ligado a uma via rápida. Acho que isso devia ser um desígnio deste PRR, devia ser um desígnio também do próximo governo, porque tem que haver esta igualdade de oportunidades nos territórios. Mas temos também investido, e estamos a investir neste momento na criação e na construção da Loja do Cidadão, para que os serviços não abandonem o território, e há um investimento grande do próprio município, com fundos comunitários, é certo, mas é estruturante garantir que os serviços não saem deste concelho, as finanças, a segurança social, no fundo, aqueles serviços que muitas vezes, abandonando os territórios, fazem com que os casais mais novos também se sintam desmotivados a manter-se nestes territórios. Vamos assumir na descentralização o centro de saúde, já assumimos a escola neste âmbito também da descentralização. Criamos o arquivo municipal também para dar força e para dar retaguarda a esta identidade que temos vindo a trabalhar. A obra estruturante que maior emblema trouxe e traz ao Concelho era uma obrigação que tínhamos, a reconstrução do Castelo de Montalegre, mais de 1,5 milhão de euros, que hoje permite... A qualificação, não é? Foi uma obra que foi envolta em muita polémica. Eu acho que tudo que mexe traz polémica. A polémica não nos assusta. A polémica, sobretudo quando estamos convencidos de que estamos a fazer bem, serve para uma coisa, para divulgar aquilo que estamos a fazer mais facilmente.
E isso reverteu a que no verão seguinte à polémica tivesse quase 20 mil visitas no verão. É sinal que foi uma aposta ganha. Foi uma aposta ganha. Eu acho que ter um castelo em Montalegre fechado há 20, 30 anos era a pior imagem que nós podíamos dar e era sobretudo o sinal de menor orgulho que podíamos ter. Hoje temos a sala de visitas, a sala de encontro, a sala de recepção dos turistas pronta, com uma exposição lindíssima, com esta nossa identidade de fronteira, de relação, de defesa também da nacionalidade, porque nós lutamos e defendemos a nacionalidade durante muitos séculos e muitas vezes em Lisboa esquece-se isso, esquece desse esforço que a população fez, porque nós continuávamos a pagar ao rei e para a capital do reino continuávamos a pagar os impostos e continuávamos a mandar a pata do urso, a pata do porco, o queijo ou a bica de manteiga, e isso para nós recuperar este ex-libris era uma obrigação e temos um orgulho imenso daquilo que hoje podemos mostrar. E para ter uma ideia, no fim de semana passado tivemos mais de 300 pessoas que visitaram o Castelo de Montalegre. Continua a ser de facto um ex-libris do território e será sempre, sem dúvida, a sala de recepção de quem nos visita. Mas os investimentos não ficam por aqui. Estamos também a substituir o Estado, mais uma vez, para recuperar o posto da GNR de Montalegre, com a certeza que o Ministério da Administração Interna posteriormente nos irá ressarcir desse investimento para dar melhores condições aos profissionais que todos os dias também zelam pela nossa segurança. E o grande investimento do próximo, que ainda começará este ano, na construção da sede do Património Agrícola Mundial de Barroso, que é a reconstrução de um antigo espaço de formação agrícola, que vamos investir mais de 1.400.000 euros para criar condições para formação, para ter uma exposição sobre o território e, sobretudo, fazer formação nestas áreas em que nós temos algum conhecimento, desta agricultura sustentável, deste turismo sustentável, para os países, para os PALOP, para Erasmus que se queiram desenvolver e também neste âmbito da valorização dos produtos endógenos, porque é na transformação dos produtos agrícolas que nós trazemos a mais-valia e trazemos a rentabilidade também aos nossos produtos e aos nossos produtores. E o centro da FAO, o centro de formação da Aldeia Nova, vai ser muito importante, primeiro para afirmar esta classificação e marcar aqui também um marco deste reconhecimento internacional. Mas neste momento temos pela primeira vez uma estudante holandesa que está em Montalegre para desenvolver um trabalho de mestrado, de investigação desta classificação, para, no fundo, começar a ver este balanço daquilo que foi feito, daquilo que vale a pena fazer e para onde queremos dirigir o nosso futuro e o nosso desenvolvimento do Concelho. O Concelho de Montalegre tem uma área vastíssima, e por continuarmos a falar de território, a proteção civil foi reestruturada, como eu disse, o Concelho de Montalegre tem essa área significativa. Isso traz algumas vantagens para o território? A reestruturação da proteção civil é também um tema fraturante e polémico. Eu sou sempre um defensor da proximidade do poder de decisão. Por isso, acho que, a nível de CIM, nós temos que criar todas as valências que nos tornem o mais independente possível das grandes regiões e das regiões que muitas vezes conseguem atrair o poder de decisão
e depois tem alguma dificuldade em chegar aos territórios. Neste momento, a Proteção Civil, a nível de CIM, de região do território da CIM do Altâmega, está a ser estruturado. Para mim, tem vantagens nesta capacidade que a CIM pode ter de criar quadros próprios e, sobretudo, a nível municipal, conseguir equipar as associações de bombeiros, equipar as equipas de intervenção que são também apoiadas pelos municípios e dar-lhe outra capacidade de intervenção que muitas vezes esta decisão, ficando longe dos territórios, não é possível. E a Proteção Civil tem que deixar de ser aquela entidade que mais é invocada durante os 3 meses de verão, em todos os incêndios, para ser a entidade que faz a organização do território e faz a capacidade, e que tem a capacidade de organizar os territórios. A Proteção Civil tem que ter conhecimento do estado dos caminhos, de acesso às florestas, do estado da limpeza das florestas, dos pontos de água que estão ou não estão construídos, da qualidade, no fundo, do território e a vulnerabilidade do território para desenvolver planos muito mais específicos para cada área. E dou o exemplo dos fogos controlados que é preciso fazer durante todo o inverno, das limpezas e do melhoramento dos pontos de água e das acessibilidades, que sendo uma proteção civil distrital não tem capacidade para o fazer. Há bocado já falamos do Rallycross, que também é um dos ex-libres de Montalegre, e Montalegre continua a representar Portugal nesta modalidade. A próxima prova regressa em setembro, para o Circuito Internacional de Montalegre. Eu perguntava, vai ter novidades, as novidades que falava há pouco? Vamos ter carros elétricos no Rallycross? É verdade. Penso que vai ser uma prova fantástica. Primeiro porque aqueles que eram os supercars e a categoria maior vão passar para o europeu, e a nível de competição mundial vai apresentar em Montalegre a novidade de ter carros elétricos com uma potência fabulosa, que fazem médias e sobretudo médias de arranque invejáveis a qualquer carro de Fórmula 1, com capacidade superior no pico de arranque, e sobretudo para os aficionados da vizinha Galiza. Penso que vamos ter uma casa totalmente cheia, totalmente lotada, porque também temos investido no Circuito Internacional de Montalegre e temos mantido esta ambição de ter os melhores pilotos do mundo numa terra que é pequenina em relação àqueles que são os palcos mundiais da organização do Campeonato do Mundo, como o Dubai, como o Barcelona, como cidades grandes, e Montalegre tem esse orgulho de estar ao nível e a nível de organização, se calhar acima de muitas destas grandes cidades. E a população tem noção da dimensão desta prova, deste acontecimento? Os hoteleiros vão tendo a noção da dimensão e sobretudo da visibilidade que estes investimentos trazem para o mundo de Montalegre. Tudo que é novo mete confusão, tudo que é mexer com áreas que não são do domínio do cidadão comum, muitas vezes trazem dúvidas e trazem polémicas. Eu penso que neste momento que é reconhecido por todos que ter uma organização do Campeonato do Mundo de Rallycross em Montalegre, que é um orgulho nacional, e é um orgulho local também. Nós já falamos, enfim, da desertificação de Montalegre. Montalegre, infelizmente, é um concelho de muita imigração, há muitos anos. É um concelho onde a comunidade imigrante continua a ter um peso significativo na economia. O que é que tem sido feito para manter esse elo? Temos, sobretudo, feito sempre que possível
este contacto com as comunidades. Temos que fazer mais, continuamos, sobretudo com a imigração em França, a ter uma proximidade muito grande. Temos um gabinete no município que cada vez mais recolhe os contactos e cria facilidade de comunicação entre os imigrantes e a própria autarquia. Vamos à Feira de Nanterre, queremos ir à feira na Suíça, queremos ir e queremos manter a relação com os Estados Unidos, porque achamos que é importante todos aqueles que têm os seus bens, todos aqueles que têm as suas famílias em Montalegre, fazerem parte desta comunidade e fazerem parte desta solução. Eu acho que muito do futuro do Concelho de Montalegre pode passar pelos nossos imigrantes. Primeiro porque são pessoas que continuam a manter o amor à terra. Em primeiro lugar, eles continuam a vir a Montalegre regularmente, não vêm só para votar, como muitos dizem, vêm à Feira do Fumeiro, vêm à Sexta 13, vêm ao aniversário da mãe e do pai, vêm para os grandes eventos, vêm no verão para fazer a limpeza dos seus terrenos, para manter esta ligação à terra, mas é importante também que estes imigrantes que têm uma capacidade económica muito boa e o Montalegre orgulha-se de ter grandes empresários em França e noutros locais do mundo, mas principalmente em França, que esta proximidade física o permite. Temos tentado desenvolver um conjunto de contactos para os levar a investir também no território. Na área do fumeiro, na área da construção, mas nesta construção mais que eles têm especialidade de peladores, de pequenos trabalhos, que eu acho que também no próprio turismo eles podem ser parceiros e tem acontecido de investir em pequenas casas de turismo rural, em pequenos hotéis, e isso para nós tem sido também uma esperança. Acho que é preciso também que o Governo dê aqui alguma facilidade de retorno e, sobretudo, aquele estatuto de residente não habitual, acho que ainda não é suficientemente atrativo, porque no âmbito desta pandemia tivemos alguns casais com filhos que voltaram e que os colocaram na escola e que criaram a sua pequenina empresa em Montalegre e que está a dar os pequenos passos, mas que não podemos desvalorizar, porque são muitas vezes também eles que mantêm a ligação com os familiares em Paris, em Basel, num conjunto de outros territórios, que se sentirem felizes na sua terra vão ser capazes de atrair mais imigrantes. Mas também temos imigração, por exemplo, em Braga, estamos num concelho como o de Braga, que há muita gente de Montalegre e muitos deles estão a começar a regressar a Montalegre. Quase que eu diria que eram os torna Montalegre, em vez de ser o torna Viagem. Tem percepção disso? Tem percepção disso? Nós temos falado com muita gente que é de Montalegre e que está a regressar enfim, depois do ciclo de trabalho em Braga, estão a regressar a Montalegre. Eu acho que esses são, nós não os consideramos que não sejam de Montalegre, porque são aqueles que vão todos os fins de semana praticamente, que vão a todos os eventos, que mantêm esta ligação diária ao Concelho. São também eles, como muitos dos imigrantes, que consomem muitos produtos de Montalegre. Este mercado da saudade não existe só no estrangeiro, existe também nas cidades, em Braga, no Porto, em Lisboa, e são canais que eu acho que a iniciativa privada nunca explorou, de criar canais de comercialização regulares, porque os produtos de Montalegre são de facto conhecidos, são desejados por este tipo dos nossos barrosões que se encontram noutros locais, mas às vezes é difícil de fazer chegar os produtos. Eu penso que
quem vive em Braga, quem vive no Porto, quem vive em Lisboa e é de Montalegre, não vai morrer em Braga, no Porto ou em Lisboa, vai morrer em Montalegre, porque tem a noção da qualidade de vida que este território ainda proporciona, porque sabe que são importantes para manter as associações locais vivas, porque sabem que são importantes para manter as juntas de freguesia dinâmicas, e sabem que são bem-vindos todos os dias que regressam a Montalegre. A maior dificuldade é para a gente mais nova, que, como nós conversávamos, tirando a sua licenciatura, ainda lhe falta aquele espírito mais empreendedor de abrir o seu negócio, e fica muito dependente dos trabalhos e dos empregos do Estado ou das instituições que no Concelho de Montalegre continuam a ser muito na área social. Os grandes empregadores são os serviços públicos e são as IPSS, e nesse âmbito temos também uma novidade boa para dar, a aprovação da construção do lar residencial, o antigo CAU, para pessoas com alguma deficiência e que precisam de ter essa retaguarda para que as famílias também possam ter um pouco mais de qualidade de vida e de aliviar um pouco esse peso que muitas vezes estas pessoas representam para a vida familiar e sobretudo para os pais com muita idade, que não têm muitas vezes capacidade física já para ajudar estes nossos barrosões com estas necessidades, e penso que será a obra que falta também nos próximos anos, este lar residencial, para colmatar uma dificuldade e um serviço que não existia no nosso concelho. Nós temos mesmo que terminar, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas há uma pergunta que lhe tenho que fazer. Montalegre, nomeadamente as Minas da Borralha ligadas ao wolframio na Segunda Guerra, que foi a determinada altura, enfim, foi colocado ao abandono. Posteriormente a autarquia revitalizou toda aquela área e hoje tem um museu que penso eu que tem muitas visitas. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas visitas a essa zona onde agora há outro tema fraturante que se chama o dossiê do lítio, que tem estado envolto em polémica. Qual é o ponto da situação em relação ao lítio e à Câmara de Montalegre? Essa é uma boa pergunta. Duas questões para distinguir aqui duas coisas. O museu é o nosso património industrial e mineiro que atrai cada vez mais gente e visitantes para conhecer esta realidade das minas, que foi a mina da Borralha foi fundamental no desenvolvimento do concelho e na dinâmica económica que atraiu muita gente ao território. Wolframio e lítio. A Borralha não está na senda do lítio. A Borralha está na continuidade da exploração da frecha onde terminou a exploração, de voltar a ter vida e de voltar a ter a exploração de wolframio simplesmente nesta frecha de Santa Helena, no sítio onde terminou a exploração. Está a concessão assinada, está neste momento a ser feito o estudo de impacto ambiental e o plano de lavra, para que se possa colocar em discussão pública a realidade daquilo que se quer fazer. Aquilo que nós conhecemos é no fundo aquilo que foi dado como pré-projeto, e temos todo o historial daquilo que foi a Borralha. Aquilo que é importante na Borralha, e a população que ali vive, claro que quer que o projeto seja bem feito, há quem concorde, há quem discorde. O município tem uma posição simples. É preciso ter um plano de lavra, é preciso ter um estudo de impacto ambiental que proteja o ambiente, que proteja a população que ali vive e que dê garantias de ser feito a exploração de um recurso mineral
que é uma riqueza de todo o concelho, que é uma riqueza do país e que é importante para voltar a trazer vida ao território. A questão do lítio é uma questão que nós herdamos, uma questão que começou em 2012, antes sequer de eu chegar ao Executivo. Foi um processo que as populações, e na prospecção as populações lidaram diretamente com as empresas, e só mais recentemente com a desavença das empresas que estavam na prospecção, começou a ser um processo sobretudo de polémica. Naturalmente nunca será um processo de consensos. É importante no lítio e em toda a exploração mineira, que é discutível, é importante que haja uma visão clara e uma perspectiva muito clara daquilo que são os processos, daquilo que são os momentos que esta exploração vai ter. Neste momento, e aquilo que o município assumiu de compromisso com a população, que é a população que nos interessa proteger, defender e garantir que não somos explorados, como fomos com as barragens, como hoje, se a EDP nos pagasse o IMI dos territórios que estão inundados, a Câmara de Montalegre teria mais 3 milhões de euros por ano. Não queremos que isso aconteça com o lítio. Houve falta de informação à população, houve falta de informação e de explicação de processos das empresas que estavam ligadas à prospecção. Neste momento, o compromisso do município é, assim que o estudo de impacto ambiental e o plano de lavra forem aprovados previamente, ou recebam a luz verde do ICNF, da APA, das entidades que têm a obrigação de os analisar, antes ou no momento que forem colocados para discussão pública, nós recorrermos à Universidade de Lisboa para que possa ser parceiro do município, da população local, para analisar os pós e os contras. E sempre na perspectiva de defender os interesses da população local, tomaremos a posição que tecnicamente for a mais clara e a mais vantajosa para o Conselho. Um assunto que ainda vai dar muito que falar. Portanto, estamos mesmo a terminar este primeiro plano de hoje. Resta-nos agradecer a presença do David Teixeira, o vice-presidente da Câmara Municipal de Montalegre. Foi um gosto enorme tê-lo aqui neste programa de hoje. Primeiro plano, um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho, com a apresentação e realização de Paulo Monteiro. A sonoplastia esteve a cargo de José Carlos Fernandes. Primeiro plano, que terá a publicação na edição de amanhã, quinta-feira, do Jornal Correio do Minho. A entrevista fica também disponível em outras plataformas, nas páginas do Facebook Correio do Minho e da Antena Minho, e também no canal do YouTube e podcast da Rádio Antena Minho. Gostamos de estar consigo, já sabe, voltaremos brevemente para mais uma entrevista, para mais um primeiro plano, sempre aqui na sua rádio, na sua Antena Minho. Boa tarde, mais uma vez. Primeiro plano, especial. A grande entrevista na Antena Minho.